Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Hércules, dando continuidade aí à resolução da FUVEST 2024, primeira fase. E nesse vídeo eu trouxe aquela questão do caminhão que vai abastecer aí a caixa d'água de uma escola. E ele pedia o quanto que a escola usou de água de um reservatório cilíndrico que é o caminhão. A parte que cuidado aí que você teria que tomar nessa questão é que normalmente quando eles dão um reservatório com uma parte, né, ocupada, normalmente eles pedem a parte ocupada. E se você calculasse a parte ocupada, tem uma alternativa para isso. Então a pegadinha que eles poderiam ter de você querer realmente a parte vazia do reservatório. Então vamos lá? Eu vou compartilhar aqui o arquivinho que eu fiz com vocês. Então vem junto. Para você se localizar, a prova na versão K era a questão de número 87, na V era 31, na Q era 60, na X era 02 e na Z era a 47. Localizou a questão aí? Então, vem junto. Acompanha. Ó. O reservatório de um caminhão-pipa tem a forma de um cilindro circular reto, com eixo horizontal, e dimensões internas de 6 metros de comprimento e 2 metros de diâmetro. Uma escola contratou o serviço do caminhão-pipa para abastecer sua caixa d'água. Após o abastecimento, o motorista percebeu que o reservatório do caminhão estava cheio até 3/4 de sua altura, conforme ilustrado na figura. Está aí a figurinha. E aí ele pediu o quê? Dá uma olhada lá. Qual foi o volume em metros cúbicos de água utilizada para abastecer a caixa d'água da escola, sabendo que o reservatório do caminhão estava cheio antes do abastecimento? Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que calcular a parte vazia do recipiente. Então, dados do exercício, olha lá, ó. Dimensões internas do reservatório de água. 6 metros de comprimento. Para falar a verdade, esse comprimento é a distância entre as duas bases paralelas, então é a altura. E 2 metros de diâmetro. Está ali, ó, na figurinha, 2 metros de diâmetro. Então, o raio da base do cilindro é 1 metro. Se você olhar bem, foge a um sólido que você está acostumado a calcular o volume, mas essa face que está aqui, que é a face circular, você tem outra igualzinha aqui, né, na parte de trás da cabine do caminhão. Então, essa é a base do seu cilindro. Olha lá, ó, sólido, você tem duas bases circulares, né, e congruentes. É aquele tal do sólido de secção transversal constante. E isso que está aí é uma secção transversal. Então eu vou ter que calcular o quê? O volume, dá uma olhadinha, ó. Eu fiz um círculo, a parte vermelha é a parte que tem água, só que eu vou ter que calcular o quê? A parte vazia. Então, primeiro, as bases são paralelas e são congruentes. Então, o volume continua sendo o quê? A área da base vezes a altura. Então, o que eu vou ter que calcular aqui, o que é? É a parte branca desse círculo que está desenhado aí. Repito, a parte vermelha é a parte da água. Então, vamos analisar esse cara? Vem junto. O que você conhece aí? O diâmetro da circunferência, ou do círculo, né? Se você pensar na área, 2 metros. Ele falou que 3/4 do reservatório continua cheio. Então, 3/4 de 2 metros, 2/4 é um meio. Metade de 3, 1,5. Então, essa alturinha aqui é 1,5 m. Se eu tenho 2 metros de diâmetro, eu tenho 1 metro de raio. E se eu pegar o centro do círculo e puxar aí exatamente nos dois pontos que seria o nível da água, o que você vai ter?
esse ângulozinho aqui eu vou chamar de alfa. Dá uma olhada. A parte de baixo é 1 metro. Por quê? Porque é um raio para baixo. E a parte de cima vai ser o quê? Meio metro. Está fora de escala aqui o desenho, tá? Mas é esse meio metro para completar 1,5 metro da altura da água no reservatório. Então, se você olhar a figurinha que está aqui, ó, vamos batizar esse triângulo de ABC. Esse triângulo ABC é um triângulo retângulo em B. Em relação a esse ângulo alfa, o que eu conheço? O AB, que é a distância do centro, né, que a água está acima do centro do círculo, e eu conheço AC, que é o raio da base, que é o raio do círculo. Então eu conheço o cateto adjacente e a hipotenusa. Cateto adjacente com hipotenusa é o quê? Cosseno, exatamente. Então dá uma olhadinha lá, ó. No triângulo ABC, eu posso falar o quê? Que o cosseno de alfa, cateto adjacente AB, olha lá, o cateto que passa pelo alfa, sobre a hipotenusa AC. Quanto é AB? Meio. Quanto é AC? 1. Então, o cosseno de alfa é meio. Se o cosseno de alfa é meio e alfa é um ângulo agudo, quem é o ângulo alfa? Exatamente, 60 graus. Qual é o meu interesse nesse ângulo de 60 graus? Para falar a verdade, não é o 60 que me interessa. Mas se você pensar bem, eu peguei o triângulo retângulo do lado de cá. O outro do lado de lá é igual. Então, esse ângulo central que está aqui é 2 alfa. Se o alfa é 60 graus, esse ângulo vale quanto? 120. E se você der uma olhadinha na figurinha, ó, vou colocar um ponto D aqui para facilitar as coisas. Olha agora a parte vazia, o que é? É o círculo, ou é o setor circular ACD, cujo ângulo central é 120 graus, que seria 1/3 do círculo, menos o triângulozinho ACD, que está aqui. Então, está aqui, ó, essa área A1, que é a base do meu sólido que eu quero volume, vai ser quem? Olha lá, 120 graus de 360, que é o total do círculo, πr ao quadrado a área do círculo. Aí vai dar 1/3, que eu havia comentado, menos a área do triângulo ACD. Então, bora lá, ó. 1/3 de π vezes 1 ao quadrado, menos a área do triângulo ACD. Se você olhar para o triângulo ACD, o que você conhece? AC, raio 1. AD, raio 1. E 2 alfa é um ângulo de 120 graus entre eles. Lembra aquela formulinha da área de um triângulo, que é dada por lado vezes lado, seno do ângulo divide por 2? É essa que eu vou usar. Então, tá aqui, ó. Essa área A1 vai ser 1 vezes 1 quadrado vezes π é o próprio π, divide por 3. AC vale 1, AD vale 1. Seno de 120 é o mesmo seno de 60, portanto, raiz de 3 sobre 2. 1 vezes 1 vezes raiz de 3 sobre 2 é o próprio. Metade de raiz de 3, depois a metade da metade, você vai ter o quê? 1/4 de raiz de 3. Essa é a área da base do sólido que eu quero o seu volume, que eu repito, é a parte vazia do tanque. Então, só falta fazer o quê? Ó? Volume é a área da base vezes a altura. Então, quem que é a área da base? É a área do setor circular, joguei para lá. E a altura nada mais é do que a distância entre as duas bases, e, portanto, 6 metros. Se eu fizer a distributiva, 6 vezes π sobre 3, o 6 divide por 3 dá 2, então fica 2π, menos 6 raiz de 3 sobre 4. E os 6/4 eu posso simplificar para quanto? Para 3/2. Então vai ficar 2π
menos 3 raiz de 3 sobre 2 metros cúbicos, que corresponde à sua alternativa B de bola para essa questão do caminhão aí na sua FUVEST 2024, primeira fase. Bacana? Acertou a questão? Deixa no comentário aí embaixo. Se você curtiu a resolução, dá uma curtida lá. Se ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva. E em breve aí a gente vai trazer as últimas questões que faltam aí para a sua correção da FUVEST 2024, primeira fase. Muito obrigado pela sua atenção. Um beijo grande e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Até mais.